Bom, boa noite a todos. Vamos dando início à nossa live. Primeiramente, agradecer a todos os convidados, a todos que compareceram aí ao nosso bate-papo. A ideia é que a gente faça aí uma conversa. O chat vai ficar disponível aí para que todos possam tirar dúvidas, fazer perguntas, interagir também com a gente. A ideia é que realmente a gente use esse espaço para tirar dúvidas, para esclarecer e também como uma forma de agregar o valor que a gente tem, né? Acredito que todos os que estão aqui já ou conhecem ou já tiveram alguma introdução a Manchester, mas é sempre importante nós frisarmos aqui, né, a história que nós temos. Temos já 57 anos aí no mercado de investimento e mais de 20 mil clientes, mais de 15 bi sob gestão, só que o nosso DNA, né, ele está muito voltado a realmente agregar valor em renda variável, trazer soluções de conhecimento para os nossos clientes, então está sempre inteirando e sempre trazendo essa gestão de risco, né? Nós vivemos aí um momento até um pouco turbulento, onde gera bastante incerteza da parte dos clientes em relação tanto ao investimento quanto realmente ao cenário macroeconômico, e a ideia desse bate-papo é justamente que a gente possa tirar essas dúvidas, que a gente possa conversar com o pessoal que está aí realmente de olho no dia a dia desses investimentos, né? Bom, me apresentando aqui para os que não me conhecem, me chamo André, sou assessor de investimento aqui da Manchester, trabalho aí já no mercado financeiro há um bom tempo aqui na Manchester. Antes disso, sempre tive ali um apego ao mercado financeiro, estou há 10 anos já operando nesse mercado e junto comigo aqui participando desse bate-papo vai estar o Marco Nuremberg, que é graduado em administração, ele tem aí MBA em gestão financeira, já fez parte de grandes grupos aqui dentro do universo aqui de Joinville, como Tupi, Tigre, BMW, e tem também atuação executiva em todas essas empresas. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, tem algumas das certificações aí mais desejadas no mercado, aí, como CNPI, CFP e também CGA, e hoje ele trabalha aí como coordenador na nossa mesa de renda variável. Também vamos ter aí a participação do Felipe Sima, que também já foi broker de renda variável, hoje é especialista na parte de investimento global e atua como estrategista na Visir Research, que é a casa de análise nossa parceira aqui dentro da Manchester, né? Mais uma vez, agradeço aí a presença de todos, tanto dos nossos convidados aí, quanto realmente dos nossos especialistas. Vou passar aqui a palavra para os nossos convidados, para os nossos especialistas. Vou passar aqui uma pergunta já para o Felipe, e já pedi para ele se apresentar um pouco, mas já trazendo aí uma introdução, né? Bom, Felipe, nós vemos aí que realmente esse mundo pós-pandemia, ele teve ele vem sofrendo, né, com inflação esses últimos, então realmente os últimos anos foi aí um calcanhar de Aquiles para o mercado financeiro, essa inflação global. E a gente vê que os recursos, né, os recursos tanto de energia como as commodities, elas vêm sofrendo um pouco, né? Então é ela que vem puxando aí. E isso aí acaba se tornando bastante evidente, né? E puxando mais agora para o tópico da nossa conversa, como que esses conflitos, e mais especialmente os voltados lá no Oriente Médio, que realmente é um setor, é uma região do mundo que é bem concentrado em commodities, né? Como que esse conflito aí pode pressionar, como que esse conflito pode pressionar esse preço de commodities tanto para cima ou realmente impactar aí no cenário tanto de inflação quanto de investimentos, olhando aí realmente o que a gente já viu nesses últimos dias e o que a gente espera aí para o resto do ano, né? Vamos lá, bom, primeiramente, boa noite, eu acho já, né? 16, 18 horas a todos. Como foi comentado ali um pouco da minha carreira, que o André comentou, né? Eu sou um dos coordenadores da área de renda variável aqui da Manchester, então a gente trabalha volatilidade ao nosso dia a dia, né? Bolsa de valores e commodities, a gente opera praticamente todo dia. Então, tudo que há de impacto global com relação a conflitos de guerra, a gente sente na prática aqui com relação ao preço de ativos especificamente. Olha, eu diria que, vamos lá, assim, esses conflitos que acontecem, especialmente no Oriente Médio, talvez um dos principais impactos realmente seja o próprio preço da commodity. Então, o Brasil é um grande exportador, né, especialmente de
commodities agrícolas e minério de ferro, né? Mas também tem grandes empresas que trabalham com, por exemplo, petróleo, que é o caso de Petrobras, mas a gente tem também PetroRio, a gente tem 3R Petróleo. Então, a nossa bolsa brasileira, especialmente o Ibovespa, que é o principal benchmark do mercado acionário brasileiro, ele é muito pautado para essas empresas de commodities. Então, quando você vê um conflito, especialmente no Oriente Médio, e que mexe com esses preços, né, isso tem impacto diretamente aqui no Brasil. Então, qual que talvez é o principal impacto que a gente possa sentir, né, especialmente, como eu comentei, são o preço do petróleo, porque daí a gente tem uma restrição de produção e, consequentemente, a gente afeta a oferta desse produto, e obviamente quando tem uma oferta menor eu tenho um preço para cima desse produto, mas isso causa também efeitos fora só commodities, né? Olhando para cá, a gente tem uma mudança de fluxo de investidor estrangeiro muito forte, né? Quando a gente tem, por exemplo, um conflito um pouco maior, na qual a gente já começa a envolver mais de um país, por exemplo, a gente tem uma fuga de capitais muito forte de países emergentes que não têm uma segurança de crédito, de confiança, não tem um poder soberano tão grande para países que têm uma classificação, um rating mais alto, que normalmente são os países desenvolvidos, né? E aqui a gente está falando especialmente Estados Unidos e Europa, e eventualmente Japão, e eventualmente outros países aí, que tem, por exemplo, uma questão fiscal muito mais, menos, digamos, menos conturbada ou mais estável, né? Ou uma moeda um pouco mais forte, como é o caso do dólar. Então, para nós, impacta especialmente no preço de commodities, porque, como eu comentei, tem uma restrição de oferta muito grande. A gente também tem, por exemplo, países que são afetados por um conflito podem ter problemas de importação, uma questão logística que envolva e isso impacta diretamente o Brasil, porque eu deixo de exportar para esses países e, consequentemente, eu tenho impacto interno com relação à variação cambial, com relação a receitas de exportação. Então, assim, a gente começa a entrar num mundo bastante complexo, tá? Mas, assim, de inicial, daí eu até posso até passar a bola para o Felipe para complementar. De inicial, a gente tem preços de commodities explodindo muito rápido, né? Porque justamente por esse motivo que eu comentei, e impactos adversos, como, por exemplo, inflação, justamente por esse aumento de commodities e pelo aumento do câmbio, porque eu tenho essa fuga de capitais para países mais seguros, e aí eu tenho um excesso, né, de venda de reais, e isso ocasiona um enfraquecimento da moeda local, e não só no Brasil, tá? Isso envolve todos os países, digamos, emergentes, né, que sai investidor local ou internacional para países mais seguros, porque é aquela questão de sobrevivência, né? Opa, não sei o que está acontecendo, eu vou aplicar ativos que tendem a ter menos volatilidade em períodos de estresse. Então, é um conjunto de fatores que, de fato, de certa forma, vem afetar especialmente o Brasil, especialmente o nosso país, que tem um segmento muito comoditizado em relação, especialmente, à exportação. Bacana. Algo a agregar sobre esse ponto, Felipe? Opa, tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Então, primeiramente, boa tarde aí para todo mundo, né? Agradecer a participação de clientes, dos assessores, que se reservaram um pedacinho do dia para ouvir a gente falar sobre esses assuntos, né? Então, André, eu acho que, na verdade, esses conflitos, eles são a cereja do bolo, de uma crise que começou com a Covid, né? Então, se a gente for lembrar o que aconteceu antes da Covid, acho que alguns aqui já nem lembro mais da moderna teoria monetária, né? Que já nasceu morta. Mas o que aconteceu, né? Foram anos e anos de baixa da taxa de juros nos Estados Unidos, injeção de capital, que não estavam trazendo inflação para o mundo, né? Então, por que não trazia inflação para o mundo, né? Porque era basicamente a lei de Moore funcionando, né? Então, você teve um impacto muito grande de novas tecnologias que eram basicamente todas deflacionárias, principalmente no mundo industrial, em que se você descartar o branding de um iPhone, por exemplo, você vai chegar à conclusão que um smartphone que custava $500 lá em 2009, ele passou a custar hoje, o preço de custo dele, você pode achar um por 30, 40, $50, quem sabe, e toda essa inclusão digital possibilitou que as pessoas se
se servissem, né, desculpa, mas se servissem de serviços, né, que tornavam o mundo extremamente deflacionário, né? Então, mesmo essa injeção de capital não era capaz de você provocar inflação no mundo. E aí a crise da Covid, ela desestruturou todas as cadeias de valores, de produtivas, seja industriais, seja de suprimentos. Então, todo mundo acho que vai lembrar aqui aquele fatídico dia que o preço do petróleo veio a negativo, né, você teve crise no canal de Suez. Então, tudo isso, né, acabou dando um choque inflacionário no mundo que era extremamente deflacionário, né? E esses conflitos todos, embora eles tenham um impacto grande na inflação, pode ser que eles sejam esse canto do cisne desse retorno inflacionário antes da gente ver uma retomada, principalmente agora com as inteligências artificiais e o impacto que isso pode ter na produtividade. A gente tem uma retomada desse mundo deflacionário, né? O que talvez seria a grande surpresa, né? E aí, respondendo a pergunta de uma maneira mais específica em torno do Brasil, o Brasil, curiosamente, está na ponta inflacionária desse mundo deflacionário, né? Que a gente tem uma moeda que pode vir a desvalorizar, né? Por essa fuga que o Marcos falou para ativos de risco, e aí a gente paga mais caro o preço de importação para alguns produtos que batem exatamente nessa inflação, né? Então, em termos de commodities, que são a grande parte da nossa bolsa, a gente tende a ver uma valorização de ativos, né? Porque a gente tem essa parte desestruturada de oferta e, ao mesmo tempo, a gente tem um mundo todo industrial para consumo de bens discricionários e consumo que é deflacionário, né? E pode, logo ali, começar a afetar serviços também. Eu lembro que antes da pandemia se falava muito de uma disrupção no setor de seguros, o próprio setor bancário, né? Então, com as fintechs. Tudo isso é esse mundo deflacionário que vinha agindo sobre os mercados. E na outra ponta, a gente tinha uma transição energética que ela é totalmente inflacionária, né? Então, o que é esse BID que todo mundo vê na rua hoje andando por aí? É um carro que o chinês aceita perder dinheiro, né, e que bate de frente no carro a combustão. Então, no primeiro momento, ele pode causar ali mas o preço de você trazer esse carro para cá, o preço que isso tem nas matérias-primas, né? E aí, o ponto curioso que eu acho que é que a gente começou o ano, né, com o mundo, né, meio bagunçado, e a gente, na expectativa que o Fed pudesse vir a cortar juros, e curiosamente, a gente não estava vendo essa alta nas commodities, né? Então, muitas commodities em baixa, seja a soja, seja o milho, acho que o que estava em alta era o arroz, o cacau, o café, o ouro e o minério de ferro, que acabou dando uma balançada. E nós aqui da Bolsa Brasileira, quem traçou esse cenário estava numa expectativa muito grande de que isso fosse causar um impacto justamente nas commodities, e aí a bolsa subisse, né? Como esse cenário foi se desconfigurando ao longo do começo do ano, a bolsa ficou meio de lado aqui, porque, como o Marquinhos falou, 40% da nossa bolsa é justamente commodities, né? Então, acho que a gente tem esses conflitos agora atingindo no primeiro momento o barril de petróleo, né? Todos eles basicamente baixam o barril de petróleo, mas a gente também tem o trigo, né, que tá na questão ucraniana, a gente tem alguns metais raros lá na Rússia. Então, a Rússia, das 10 principais commodities, ela se encontra, né, para commodities industriais, não de consumo, se encontra no topo da produção de 7 ou 8, assim, entre os 5 maiores produtores, né? Então, não tem como não ter um impacto, mas depois a gente vai avançar na discussão de como isso pode não ser necessariamente esse pensamento de primeiro nível, né? Vai ser mais caro. Não, perfeito. E considerando, então, que isso aí pode gerar realmente um cenário aí de incerteza, tanto na questão de inflação, Marquinho, qual que são os setores hoje que tu acredita que sejam os que acabam sendo mais frágeis ou que realmente tem essa perturbação, né, com esse cenário de tensão? E que a gente pode pensar assim, pô, isso aqui é um setor que, se eu estou exposto, eu deveria mitigar esse risco, eu deveria reduzir essa exposição. Qual hoje, pensando aqui a nível Brasil, a gente poderia estar elencando aí? Vamos lá, então. Acho que o Felipe também vai conseguir destrinchar bem como analista, tá? Mas, assim, acho que primeiro, pensando assim no nosso mercado, que me vem à cabeça especialmente, e aí não digo que não é nem de risco, mas até de oportunidade, o próprio setor de mineração e materiais, né? Novamente, voltando para a mesma ótica do que qual é o impacto de uma guerra com relação ao commodities, se o preço sobe, e as empresas exportadoras desse commodity vão ter uma receita em reais maior, né?
especialmente quando você vende em dólar, como é o caso, inclusive, novamente, de empresas exportadoras de commodities, como o caso da Vale, por exemplo. Então, de materiais e mineração, elas tendem a... tem dois pontos aqui, né? Primeiro, você tem aumento de receita porque o preço sobe, ao mesmo tempo você tem o risco, como eu comentei, de logística e de restrição, eventualmente, de exportação para determinados países, né? Vamos supor que uma China, eventualmente, estivesse numa guerra, sendo ela a principal importadora de produtos, inclusive agrícolas também, qual que é o impacto disso, por exemplo, se eu não conseguisse exportar para um país como esse, ou se, por exemplo, a Argentina tivesse guerra, que também é uma principal consumidora de produtos brasileiros. Então, o setor nosso de mineração é bem impactado, e isso também envolve petróleo também, no caso de Petrobras e afins, tá? Mas, se a gente quiser tentar expandir isso um pouco mais, a gente pode falar que o setor financeiro também, de certa forma, é impactado, especialmente em bancos de pequeno porte ou de médio porte, que não tem talvez um índice de Basileia tão forte, que eventualmente numa fuga de capitais ele fica sem liquidez, né, e isso também afeta muito os bancos, né, essa questão de fluxo, ela passa tudo pelo setor bancário, o setor financeiro ele é o grande detentor, né, dessa mobilidade financeira global que existe no mundo todo. Então, quando você tem uma fuga, por exemplo, muito forte de capitais, especialmente concentrado em alguns setores ou alguns bancos ou estratégias financeiras, isso pode impactar esses ativos em geral, tá? E aí também a gente pode ir para o setor de energia. E setor de energia, inclusive, é muito mais impactado para o país que está em guerra do que não está em guerra, né? Porque pensa o seguinte, é bom pegar a história, por exemplo, do gás que foi exportado, que é o grande produtor da Rússia, né? Que fornece para a Europa. De uma hora para outra, a Rússia fechou a torneira e não exportava mais gás para a Europa ocidental, que é uma grande consumidora, inclusive, para calefação. Né? Eles usam muito para aquecimento das casas. Então, imagina o impacto que o setor de energia tem para esses países. Mas, claro que daí aqui a gente está um pouco mais distante, tá? Mas eu diria que para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, especialmente o setor de mineração e materiais em geral, ele é muito afetado, tá? Tanto para o lado positivo para o lado negativo. Depende muito do contexto, do grau do conflito, quais são os países envolvidos em geral. Então, considerando que aqui no Brasil nós estamos um pouco mais distantes dessa realidade e as nossas empresas não perdendo esse fundamento por conta do conflito, não estarem diretamente expostas ao conflito, não perdendo o fundamento e caso haja alguma irracionalidade do mercado que acabe marcando demais o ativo para baixo, e a gente consegue ver oportunidades em vez de realmente só riscos dentro do mercado, correto? É correto, assim, até se a gente for adentrar em como você pode, inclusive, proteger seu portfólio global, acho que um grande ponto aqui é você diversificar seus investimentos. Então, independente do setor que é mais afetado, eu acho que pensando como carteira de investimentos, a melhor maneira de você se proteger e de qualquer coisa, na verdade, de qualquer tipo de volatilidade de mercado, é você ter uma carteira bem diversificada. Então, você ter um pouquinho do setor de energia, de mineração, de financeiro, de educação, de tudo, porque você aí começa a criar uma carteira que a gente chama uma carteira descorrelacionada, certo? Porque pensa o seguinte, vamos supor que você tem um ativo, fazer um exemplo aqui um pouco esdrúxulo, mas é só para entender o conceito. Eu tenho uma Petrobras que gera receita com um preço de petróleo maior, e eu tenho, por exemplo, o setor de aviação, que petróleo é custo para ele, porque eles consomem muito combustível derivado do petróleo. Então, quando para um é receita e para outro é custo, pensa que uma variação de preço ela afeta de forma inversamente proporcional. Se eu tenho dois ativos que ele anda de forma inversamente proporcional, quando um sobe e outro cai, eu tiro a volatilidade de carteira, e volatilidade, na teoria, é risco. Então, eu tiro o risco da carteira do cliente. Mas eu só consigo fazer isso quando eu consigo colocar vários ativos dentro de uma cesta. Então, a diversificação, eu falo que é o único almoço grátis do mercado, né? Porque quanto mais ativos você coloca, ativos que não andam entre si, não adianta eu colocar, por exemplo, um Banco do Brasil, Itaúsa, Santander e Bradesco, porque todos estão no mesmo setor e todos andam, de certa forma, de um mesmo lado, de um mesmo parâmetro. Eu tenho que colocar diversos setores diferentes. Então, a diversificação, ela se protege, sim, com conflitos maiores, inclusive, né, diversificação geográfica é importante, não só de ativos. Tanto que hoje, aqui na Manchester, a gente tem uma conta global, muito fácil, inclusive, de ser aberta, na qual você pode investir em moeda estrangeira e em ativos estrangeiros. Então, quando você começa, inclusive, a sair de geografias, você começa a se proteger muito mais forte.
Porque se num conflito, por exemplo, o dólar sobe, eu tenho uma depreciação do real, os teus ativos que estão aplicados em dólar vão ter um ganho maior para você em reais. Então, você se protege num conflito desse, você ganha dinheiro num conflito desse. E, claro, essa questão de oportunidade, né? O Felipe comentou do contexto Covid, que eu acho que é um contexto muito importante para o nosso cenário, especialmente para a inflação. Acho que o grande boom da inflação foi por causa do Covid. E aí, se a gente botar nesse contexto, ter liquidez nesses momentos de crise é muito importante. Porque você vê, por exemplo, alguns ativos mais sensíveis tendo oscilações muito fortes de mercado. Né? Assim como na Covid a gente viu a bolsa caindo 60%, 50%, alguns ativos caindo 80%, a gente via o mercado talvez depreciando alguns ativos de forma exagerada. E aí que surgem as grandes oportunidades. Então, ter uma reserva ali para você aproveitar esses momentos, que às vezes o mercado precifica mal no curto prazo, eu digo que o mercado é muito irracional, às vezes, no curto prazo, porque ele não tem noção, o mercado não é eficiente, como é mostrado nos livros, ele tem muita ineficiência na prática, especialmente em mercados onde a liquidez é menor. Você tem que ter uma reserva ali para aproveitar esses momentos. Então, como é que me protejo? Poxa, como é que eu protejo o setor? Você pode proteger não só o setor em si, mas diversifica sua carteira que está tudo certo. Você está se protegendo de qualquer setor. Se dá problema no setor A, você tem o setor B, C e D que vai prevalecer. Então, para o investidor em geral, pensando em guerras e pensando no longo prazo, acho que a visão dele tem que ser mais pautada também estrategicamente em alocação de carteira. E não apenas assim, poxa, deu uma guerra, vou ter que mudar todo o meu portfólio. Não, monta um portfólio já mais maduro, na qual, eventualmente, se tiver algum conflito ou outro, a tua carteira já está bem posicionada para esse movimento. É isso que a gente passa muito para os nossos investidores e, novamente, ter uma conta global é super importante nesse sentido. Talvez a melhor maneira de se proteger de qualquer cenário de crise é você ter um pé em dólar, você ter um pé em ativos em países de classe de AAA para AA, enfim, de créditos maiores, porque assim você tem uma carteira muito mais resiliente em qualquer cenário que possa acontecer. Bacana. Aproveitar um gancho que tu comentou ali, justamente da Vale, que tem essa exposição, principalmente no mercado chinês, né? O Brasil, historicamente, foi bem sendo, né, um grande parceiro comercial da China, mas também tem uma diplomacia muito forte com os Estados Unidos, né? E a gente vê que hoje esses dois players estão em lados opostos nesse tabuleiro geopolítico. Felipe, tu acredita que nesse cenário onde o Brasil acaba ficando ali mais no meio do caminho, entre uma visão de China tentando se colocar ali como um império, né, o detentor da moeda, e os Estados Unidos ali realmente como um parceiro histórico do Brasil e tendo essa boa relação, você acredita que possa haver alguma pressão de ambos os lados para que o Brasil acabe pendendo de um lado para o outro? E como que isso aí pode valorizar o real frente ao dólar ou desvalorizar o real frente ao dólar de alguma forma? Vamos por partes aqui, acho que a pergunta é um pouco extensa, né? Mas, de uma forma geral, né, assim, vou pensar até porque eu estava lendo sobre isso alguns dias atrás, né? Eu acho que hoje, quem está preocupado com o conflito em alocação global precisa necessariamente ter uma posiçãozinha ou um pezinho em ouro, né? Então, e por que eu digo isso? Que desde que os Estados Unidos optou por fazer o que eles chamaram de opção nuclear e cortar a Rússia do SWIFT, que é o sistema global o sistema financeiro global, né, de intercâmbio bancário. Todo mundo que tem, né, algum probleminha com os Estados Unidos, aí uma contenda com os Estados Unidos, ficou preocupado, ligou um sinal de alerta. E o ativo de reserva mais fácil de ser negociado e armazenado ainda é o bom e velho ouro, né? E tanto que o ouro disparou ali de 1.900 a onça, 1.900 dólares a onça para hoje 2.340, acho que é um valor mais ou menos assim, né? Até hoje eu estava lendo o resultado de uma empresa, de uma mineradora listada, a Aura Minerals, que a gente acha interessante para quem deseja se elaborar nessa posição. E aí, todos esses países parecem estar fazendo uma aposta não necessariamente contra o dólar, mas tentando se desligar um pouco desse poder global dos Estados Unidos, né? Então, assim, expandindo um pouco a tua pergunta, né, acho que a gente
caracterizar o momento atual, depois de um período em que você teve a Guerra Fria, aí você teve o fim da história com as democracias liberais, um breve momento que se acreditou que todas as democracias, todo mundo ia virar uma democracia liberal e você teria uma paz perpétua, né, o fim das guerras. A gente vive hoje o que o Marcos Troijo, ex-embaixador brasileiro e ex-presidente do Banco BRICS, chama de uma paz quente, né? Então, a gente tem uma paz, mas a gente tem vários pequenos conflitos que vão se acumulando em zonas né, do globo, principalmente com os países que o Bush lá atrás chamava de eixo do mal. Hoje são apenas países que contestam um pouco essa democracia liberal americana como o pilar do mundo livre, né? Muito disso também é decorrente da Covid. Acho que todo mundo que vê um filme, quando vinha um vírus, aparecia a solução do filme, era os Estados Unidos chegando lá com a vacina para todo mundo, né? Quando chegou a hora H, os Estados Unidos disseram, não, primeiro a vacina para mim. Isso acabou criando uma erosão de confiança. Depois você teve esses conflitos, então você teria 3 conflitos pautando aí o mundo hoje: a guerra na Rússia e na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, e uma terceira guerra, que não é uma guerra, que o pessoal tem chamado da eleição nos Estados Unidos, né? Porque a resolução desses outros conflitos passa justamente pela resolução da eleição americana. Por quê? Uma eleição republicana, com o Trump voltando ao poder, tende a ter um retraimento da ajuda americana, o que passaria a dificultar muito a posição de manutenção do conflito por parte da Ucrânia, né? E aí também a questão de Israel retomando os acordos no mundo árabe, né? Como no governo Trump, Israel estava ali se aproximando de vários acordos com países árabes depois de muito tempo. Então você tem uma nova movimentação geopolítica. E por que eu digo isso, né? Porque muito provavelmente uma vitória do Trump pode acelerar os planos da China de anexar Taiwan, né? Quem escuta os discursos do Xi Jinping, ele falou que ainda em vida e ainda em office, né? Então ainda durante a presidência ele vai tomar Taiwan, né? Na verdade a gente chama tomar, ele diz apenas, ele não chama nem de anexar, eles consideram que é uma área do país deles que está sendo ocupado, um caso parecido talvez com o que a Argentina considera as Ilhas Maldivas. Então, assim, quando o Putin ia no Conselho da Europa, né, que a gente tem a OTAN na Europa, mas também tem o Conselho Europeu, que é dos 49 países que fazem parte da Europa, o Trump ia lá, o Putin ia lá e dizia assim, olha, tem partes do nosso país que foram levadas do nosso país. Isso foi, acho que, se não me engano, em 2014. Em 2016 teve um investimento no Nord Stream, logo depois da anexação da Crimeia, e a Merkel dizendo que o Putin era um político confiável, né? Então você teve vários indícios de que essa anexação da Crimeia ia acontecer, e você pode traçar um paralelo com o que pode vir a acontecer em Taiwan, né? Curiosamente, né, se os Estados Unidos for bem sucedido, né, que um livro que ficou muito conhecido ano passado foi o Chip Wars, né, a Guerra dos Chips. Se os Estados Unidos for bem sucedido em investir nas fábricas da TSMC nos Estados Unidos, muito provavelmente a gente vai chegar num ponto em que os Estados Unidos virem as costas para Taiwan, né? Isso aqui acho que não é maldade, mas é uma questão, um cálculo geopolítico que eles vão fazer de que não valeria a pena você brigar com Taiwan, né? Curiosamente, né, e aí voltando para o que vocês estão falando, esses investimentos da TSMC em solo americano, eles casam com o que a gente acha que talvez seja a grande tese assim, de investimento que possa ser correlata ou paralela ao que tem acontecido agora, né? Não se tem noção ainda de quanto um Estados Unidos líder em inteligência artificial necessitaria a mais de energia, né? Eu vi ontem que a Serena, que é uma empresa brasileira que está tentando investir no seu segundo parque eólico nos Estados Unidos, já com um contrato com um data center que vai ser criado. Então, assim, a bagunça que a gente pode ver no mundo, como você falou, pode ser uma erupção do sistema que foi construído desde a OMC, né, efetivamente depois da Guerra Fria, com o mundo fragmentado em pequenas regiões de comércio, né? Como a gente aqui na América Latina tem um comércio regional muito pequeno, em torno de 16%, assim, o que o Brasil vende para os seus parceiros aqui na América é muito pouco em relação ao global, né? E dos seus parceiros também. Então, a gente ganharia aqui no Brasil se a gente conseguisse fornecer, no lugar da China e dos Estados Unidos, produtos que levassem o comércio aqui para em torno de 35% a 40%, que seria justamente a média mundial.
Mas o que se imagina hoje é que você pode ter uma fragmentação das redes de comércio do globo com justamente um desencadeamento das cadeias globais de produção. Então, é um nearshoring, que chamam nos Estados Unidos, né? Tipo, você produz perto da sua fronteira, ou um friendshoring, ou você produz apenas em países que você tem um relacionamento mais amigável, justamente no momento em que a gente necessita de investimentos massivos, como eu estava ouvindo um podcast do David Singer, que é um colunista do New York Times, e ele falou o seguinte, que se você dissesse assim, que o Biden agora conseguiu passar uma lei para investir, para apoiar a indústria de semicondutores em 50 bilhões, né? Se você dissesse assim, fosse no Congresso americano e dissesse, olha, eu preciso de 300 bilhões para construir 4 ou 5 porta-aviões, muito provavelmente você conseguiria esse dinheiro. Se você dissesse que você precisa de 300 bilhões para continuar expandindo e tornar os Estados Unidos cada vez mais líder no setor de semicondutores, provavelmente você não conseguiria esse dinheiro, só que esse dinheiro seria muito mais importante para garantir a segurança americana e do mundo considerado livre ou ocidental do que um investimento no novo porta-avião, né? Então, dito tudo isso, eu acho que assim o custo da guerra nas regiões centrais ficou muito mais elevado nos últimos tempos pela questão dos smartphones, pela questão da transmissão. Então, é mais difícil que você veja esses países centrais entrando em confronto direto, mas nas franjas do globo, nas bordas, né, você pode ver esses conflitos procurando pontos de tensão ou até mesmo de explosão, já que eles não podem acontecer diretamente, porque o custo do conflito se tornou muito elevado, né? Então você não tem mais o custo humano, então é quase absurdo, né? Eu vi uma notícia que a Rússia esconde o dado de quantas crianças existem na Rússia, porque a questão demográfica na Rússia, quando ela vir à tona, ela deve ser brutal para qualquer projeção de PIB, né? Então, assim, todas essas questões elas vão se evolumando, mas tudo isso para te dizer o seguinte: o investimento em ouro e energia hoje, eu acho que é uma boa maneira de se diversificar. Se você conseguir diversificar, conseguir uma empresa de energia que tem uma receita diversificada em termos de geografia, então a gente está falando de uma utility com uma receita previsível e crescente e de uma coisa que tende a ficar mais caro ao longo dos próximos anos. Desculpa se eu me estendi um pouco aqui, né? Não, capaz, a ideia é essa mesmo, né? Lembrando a todos que o chat está aberto, então caso alguém tenha aí alguma dúvida, pode ficar à vontade, a gente vai discutir aqui, a gente vai debater os pontos que vocês tenham dúvidas. E comentando, né, um pouco agora sobre, realmente, pegando esse gancho de PIB, hoje nós temos aí praticamente 3 frentes de guerra, né, ou 3 possíveis frentes de guerra no mundo. Os Estados Unidos está presente em praticamente todas elas. A gente vai ter a frente da Rússia e Ucrânia, a gente vai ter a frente China e Taiwan, e essa frente agora que está ali um pouco mais velada, mas ainda assim a gente tem ali Irã e Israel, né? Pensando em PIB global, né? Existe algum cenário onde a gente possa ter uma retração de PIB global, onde o mundo possa estar realmente correndo o risco de ter um efeito tão nocivo quanto da pandemia para os mercados? Ou realmente isso aí acaba sendo mais esse conceito de paz quente, onde a gente vai ter ali um pouco do que a gente vê do pessoal ali do eixo ali entre China e Rússia, peitando os Estados Unidos para tentar ali tirar um pouco da força dos Estados Unidos como império, mas isso aí chega a de fato afetar o PIB global ou afetar de fato aí a economia real? Eu só vou, assim, eu acho que Pode mandar. acho que essas são perguntas assim que tem um pouco também um viés pessoal, porque é difícil você cravar o que vai acontecer, né? O que eu vejo e que, pelo menos colocando um pouquinho o Brasil no meio aqui, né? A gente tem uma perspectiva aí, segundo o relatório do Foco, na faixa de 2% do PIB para os próximos anos, inclusive, nessa faixa de 2%, fechar esse ano também 2%. E a gente tem China tentando bater a sua meta de crescimento aí na faixa de 5%. A China tem uma meta de 5% de fato, né, para bater. Lá, inclusive, a inflação, eles olham com uma outra ótica, assim, não é um problema por lá, a inflação é super controlada. Aliás, a inflação baixa é um problema para eles, né? Inclusive, dados recentes veio com uma inflação até abaixo do esperado, que já é uma inflação baixa no campo chinês. A gente sabe que é uma dinâmica completamente diferente, né? A China, mas eles focam muito mais no crescimento econômico do que nessa questão de aumento de preços, pelo menos nesse momento, tá? E os Estados Unidos está com uma economia muito pujante ainda, né? A gente viu os dados do payroll
mais fracos, o que é bom para o lado de inflação, mas ainda assim é uma economia que tem sido bem resiliente ao longo dos últimos anos, mesmo quando a taxa de juros do Fed, né, subiu bastante, né? Ela veio de 0% no ápice da pandemia para a faixa de quase 6% nesse momento, né? Agora, e pelo menos no curto prazo, sem grandes perspectivas de redução, talvez lá para o final do semestre que vem. Mas, enfim, com juros altos, mas ainda assim crescendo, né? Ainda assim com um PIB muito forte. Então, pensando assim, poxa, vai afetar o crescimento global, eu vejo depende do nível, né, do impacto em relação aos outros países. O que a gente tem visto, pelo menos nesse momento, é que é um impacto muito limitado, assim, para ter um decrescimento de PIB de uma forma muito forte, né? Olhando para o Brasil, acho que os nossos problemas são muito mais internos do que externos, né? A gente tem uma questão de fiscal muito importante para ser resolvida, e sem grandes perspectivas de grandes melhoras, pelo menos. E isso impacta, sim, a inflação impacta o crescimento, né? Então, acho que a questão, olhando um pouquinho nosso umbiguinho aqui, eu acho que é uma questão muito mais interna do que externa. Obviamente, externo sempre impacta, e a gente é muito mais volátil externo também do que outros países. Mas, assim, olhando para o nosso lado, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, nosso papel de casa. E olhando para um lado global, eu acho que para afetar o PIB de uma forma significativa, teria que ter algum conflito muito mais abrangente para ter realmente algo mais impactante, visto toda essa questão macroeconômica ainda positiva para esses países que comentei, especialmente China e Estados Unidos. Tá? Mas aí o senhor pode ter uma outra opinião. Essa é um pouco do que eu tenho observado. Não, acredito que um ponto importante que você comentou é realmente, né? Por mais que a gente tenha esses conflitos, eles ainda não escalaram ao ponto de afetar uma previsão aí de crescimento de PIB global, né? E um ponto interessante que tu comentou é justamente esse, que por mais que a gente tenha tudo isso acontecendo no mundo, o interno ainda acaba pesando bastante, né? Porque acredito que até o senhor possa comentar melhor sobre isso. A gente vê que o nosso vizinho, a Argentina, fazendo talvez o dever de casa aí a duras penas, né? Mas a gente vê que o resultado que eles estão tendo ali, pelo menos nos primeiros meses, acaba sendo um resultado aí que mostra que, apesar desse cenário, eles estão tendo ali, colocando a casa em ordem. E isso aí mostra que o interno acaba pesando um pouquinho mais, né? Ou tu acredita que tem aí algum ponto fora do radar, Simar? Então, André, bom, primeiro eu queria fazer um comentário que acho que eu precisava aprender com o Marquinhos, que ele é tudo mais polido. Ele não diz sim ou não se compromete tanto nas opiniões. Né? Mas, assim, eu vou te falar que, assim, cara, o que aconteceu esse ano? Né? Você teve um spike inflacionário nos Estados Unidos e alguns dados surpreendendo para cima, e você teve uma abertura da taxa, né? Só que desde que a taxa de juros no mercado abriu, nos últimos 40 dias, acho que abriu 40 bips, já fechou 30, sobrou 10 residual. O Fed de Cleveland tem uma deflação prevista para maio. Eu acho que isso pode ser uma mudança grande no ano com esse dado, porque aí a inflação deixaria de ser um risco, né? A inflação convergiria para a meta ao longo do tempo. E aí, assim, eu acho que se você, como brasileiro, né, se você acha que a inteligência artificial é uma grande onda para ser surfada, e você acha que as sete magníficas são um caso interessante de se investir, e você acredita que o governo consegue te pagar um IPCA mais 6, eu acho que você está no melhor lugar do mundo para investir, sendo bem sincero, porque você consegue diversificar de uma maneira que americano nenhum consegue, né? Então, acho que em vez da a gente sonhava aí que o Brasil fosse se americanizar em termos de renda variável e tal, o que aconteceu foi que a renda fixa americana deu uma brasileirada, né? Mas o americano também vai descobrir logo que esse juro que eles estão pagando real é insustentável, né? Então, num primeiro momento, o que a gente imagina é que o fechamento da taxa de juros deva beneficiar primeiramente a renda variável, só que isso deve ser uma história, uma via de mão dupla. Por um lado, você vai ter os ativos de renda variável se beneficiando do fechamento da taxa de juros, só que esse fechamento da taxa de juros, ele vai ser sintoma de um problema que vai se criar ali na frente, que é o seguinte, essa deflação que vai aparecer nos Estados Unidos, ela vem da onde? De uma desaceleração dos PMIs. Então, a gente imagina que, assim, como o Marquinho falou, existe uma pujança na economia dos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos está resiliente, forte, mas a gente teve uma mudança no mercado de trabalho que ainda não foi quantificada, e muito rápido as coisas podem mudar de um discurso de deflação ou a inflação caindo para
meu Deus, não vai ter pouso suave, nós vamos ter recessão. E aí a correria, taxa de juros tendo que subir levemente no Brasil para segurar o câmbio, a taxa de juros nos Estados Unidos fechando, porque a gente vai ter correria para os títulos do Tesouro lá. Então, acho que o momento atual, quem pode ter essa exposição global é justamente se expor tanto as taxas de renda fixa no Brasil, quanto as taxas de renda variável nos Estados Unidos, numa combinação de também investimentos em empresas que vão se beneficiar dessa onda de inteligência artificial e empresas que a gente considera baratas aqui no Brasil. Então, essa caixinha com esses 4 vértices, eu acho que é uma boa alocação em termos de diversificação, em termos de... Seria uma versão brasileira do 60-40 dos americanos, né? Mas eu acho que, assim, englobaria todos esses riscos que a gente imagina. Eu acho que por mais que a gente pense que não há, né, talvez que a gente imagine assim, não há uma crise tão grande assim como uma Covid, o mundo vive de pequenas crisezinhas e o mundo é cíclico, né? Então o S&P saiu lá dos 3.000 pontos para 5.200 e nem olhou para trás, né? É normal que uma hora ele corrija aí seus 25%, e aí a gente tem que saber o que é causa e o que é sintoma, né? Se o S&P, porque a gente passou por um período em que qualquer notícia era notícia boa, que era a época dos juros zero lá nos Estados Unidos e a época da Covid, então se é qualquer notícia, a bolsa subia. A gente passou por um período de notícias ruins, notícias boas são notícias ruins, né? Que é basicamente assim, dados bons do mercado de trabalho, indicando a força da economia, derrubavam a bolsa e faziam os juros abrir, porque era justamente esse indicativo da força da economia americana. E agora a gente pode passar tanto por um período de qualquer all news is good news, né? Qualquer notícia é notícia boa, ou a gente pode passar por um momento de notícias ruins são boas para o mercado, que esse é o pior momento do ciclo, é o momento de reversão, que é quando a desaceleração da economia indica uma queda dos juros e valoriza os ativos de renda variável. Só que isso é um indicativo de quê? De que a receita vai diminuir, de que o lucro vai diminuir, de que as projeções de lucro vão diminuir. Eu vi uma entrevista aqui, a título de curiosidade, se alguém quiser assistir, mas tem uma entrevista do Jim Cramer, que é uma figura incógnita lá nos Estados Unidos, icônica dos Estados Unidos, da Bolsa de Renda Variável, e ele está entrevistando o CEO da Starbucks, né? E aí ele cobra o CEO da Starbucks, porque eles reviram o guidance, e a Starbucks, a Walmart, a Costco, que eles chamam de staples, né? São todos indicativos de como está a economia real, porque são lugares onde o trabalhador médio americano faz suas compras. E já indica desaceleração nesse consumo, né? Claro que aqui a gente não está falando de recessão, a gente está falando de desaceleração de consumo depois de um período em que as famílias se endividaram, então elas gastaram o cheque da Covid, agora passam por um momento em que estão gastando as poupanças, e agora por um momento muito parecido com o que aconteceu no Brasil desde 2021, que é o topo do ciclo do crédito. Quando esse ciclo for se desalavancando, a gente vê a economia voltando a crescer, voltando a crescer. Então, assim, o ciclo nos Estados Unidos parece estar um pouco atrás do ciclo brasileiro, né? Curiosamente, a gente sempre esteve atrás aqui, e aí isso talvez dê uma chance boa para o Brasil, caso a gente tenha um momento de crise, que é justamente o seguinte: a crise de Covid foi a primeira vez que a economia americana conseguiu, no momento de crise, baixar juros. Porque o que acontecia nos momentos de crise? A gente tinha uma fuga de capital, então o dólar desancorava, e aí você tinha que subir a taxa de juros no momento que você precisava baixar, então você tinha um problema duplo, né? Você subia a taxa de juros e uma fuga cambial e acabava afetando a economia. Na crise do Covid, você conseguiu ser a primeira vez que você baixou juros durante uma crise. E agora, se a gente tivesse um movimento de crise, muito provavelmente a gente conseguiria baixar os juros novamente, né? Então, acho que, de certa forma, o Brasil tem dado uma melhorada. Eu acho que tem uma reforma da Previdência ali, logo adiante, sendo contratado de novo, voltando à discussão. Talvez não seja esse governo que vai levar essa reforma da Previdência adiante, mas, assim, já está contratado no sentido de que você já tem uma previdência meio descasada, mas ao mesmo tempo acho que essa diversificação, casando todas essas caixinhas, eu acho que, e uma posiçãozinha em ouro, eu acho que você consegue estar bem diversificado, bem exposto a todas essas crises, e possivelmente ainda olhando para uma valorização patrimonial, além de garantir uma manutenção. Espero ter sido claro aí. Não, bacana, foi isso mesmo. Bom, caminhando aqui já para o encerramento do nosso bate-papo, né? Pedir aí um pouquinho das considerações aí finais, Marco, comentar aí um pouco do que o mercado brasileiro, principalmente, né, vem vendo aí, e como a gente vem encarando esses conflitos aqui dentro, mais a parte interna, mais focada ali realmente na parte de commodities e um pouco também de
setor financeiro, que basicamente é o core do nosso índice, e como que a gente pode estar pensando em uma alocação bacana, tanto realmente alocação para longuíssimo prazo, quanto tentando aproveitar esse momento aí de curto prazo, tentando pegar realmente essas assimetrias do mercado, essas irracionalidades, né? Acho que eu vou começar aqui. Então, acho que foi uma conversa bem produtiva. Acho que tem muito assunto, na verdade, dá para estender bastante coisa aí, mas olhando assim, aí já olhando a nossa visão, né, a visão de alocação de carteira asset allocation, volta um pouco do que eu comentei ali no começo, que é, primeira de tudo, olhando para curto e para médio prazo, é a diversificação dos investimentos, seja ele em ativos como ações, títulos, commodities, até imóveis, né? Hoje a gente consegue investir em imóveis por meio de fundos imobiliários com valores basicamente pequeníssimos, né? Inclusive, a gente aqui na Manchester teve uma alocação tremenda num fundo de shopping, que é um fundo que a gente chama de tijolo, que tem total potencial para absorver essa queda de juros que deve acontecer no Brasil ainda esse ano, talvez convergindo para até 2 dígitos da Selic. Então, esses ativos imobilizados, eles tendem a ganhar valor de uma forma muito expressiva, e tem que ter um pezinho neles também. Então, você começa a criar uma carteira muito resiliente quando você faz isso, tá? Mas adentrando um pouquinho mais em algumas outras situações que você pode criar uma carteira super resiliente, sim, e aí eu digo super resiliente mesmo, né? Tentando se prever até em momentos de estresse maiores, você ter também esse pezinho mais pautado também, essa parte de renda fixa em títulos de tesouro direto brasileiros, títulos. Hoje você consegue investir facilmente em bons americanos, títulos americanos, que basicamente você consegue ter uma boa rentabilidade. Hoje, inclusive, as treasuries pagam para o investidor algo em torno de dólar mais 5% ao ano, algo que a gente não tinha visto nos últimos 20 anos, né? A gente está numa taxa de juros de 2007 nos Estados Unidos, então a gente está com taxas de aplicação em dólar que a gente nunca teve antes, né? No cenário recente. E o Brasil, ele começou o investidor brasileiro, ele começou a se tornar internacional de um tempo para cá, é algo muito recente, né? Porque a facilidade de investir hoje é muito maior. Eu entrei no mercado, especialmente com assessoria lá em 2010, 2009. 2010? 2010. Pô, faz tempo, viu? E para o investidor conseguir investir lá fora, ele tinha que abrir uma conta lá fora, teria que assim, abrir uma agência americana. Então, é muito mais difícil. Hoje, aqui na Manchester, ele basicamente em poucos cliques ele consegue investir lá fora de uma forma rápida, inclusive fazer o câmbio de uma forma rápida. Então, novamente, eu reforço essa questão de investimentos internacionais e seguros também. Fora isso, a gente tem vários instrumentos aí pensando em bolsa de valores de proteção com seguros, né? A gente consegue comprar, que a gente chama no termo técnico, comprar uma put, né? Você compra uma proteção que nem você compra um seguro de um carro. Então, poxa, a aversão a risco ela aumentou, dependendo se é um cenário global ou um cenário nacional. Você consegue hoje no mercado financeiro pagar um seguro, você desembolsa um prêmio e você está totalmente protegido para qualquer evento de grande porte, né? E isso é facilmente comprado no mercado também com a ajuda da nossa área de mesa de renda variável, a gente consegue comprar em poucos cliques, né? Então, que nem funciona o seguro de carro. Se acontece algum sinistro, a gente reembolsa o valor. Nosso caso, se você tem uma ação e essa ação ela cai, se você tem essa proteção, esse seguro, o valor, digamos, é reembolsado para você. Você tem o poder de vender como se fosse vender o carro à tabela FIP. É a mesma coisa. Então, hoje, além disso, né, nosso mercado está muito mais maduro hoje para você se proteger também com instrumentos derivativos, instrumentos financeiros, na qual você consegue realmente se blindar em eventuais momentos de estresse, tá? E talvez uma das coisas mais importantes que o investidor tem que ter, e a gente tem realmente falado sobre, poxa, a gente passou desde 2019 com vários níveis de instabilidade, incertezas, né? O Covid talvez deu uma incerteza que eu particularmente nunca tinha, eu acho que o mercado não tinha visto, né? Quando teve a crise de 2008 lá da Freddie Mac, sistema financeiro americano, você tinha uma situação na qual, poxa, ok, é um grande estresse,
mas você tem ali o Banco Central americano, você tem uma mega injeção de dinheiro que você consegue absorver o impacto. E você consegue ter uma previsibilidade no futuro. Quando você vai para uma doença pandêmica, como foi a nossa, na qual você não sabe nem se tem a cura de curto prazo, a pior coisa para o investidor não é saber que o cenário é ruim, é você não saber qual que é o cenário. E a gente viveu por pelo menos um ano inteiro sem saber exatamente quando teria a vacina. A gente não sabia se ia terminar hoje ou se ia terminar daqui a 5 anos o problema, né? E aí, claro, até essa incerteza ocasionou o impacto muito forte de inflação lá na frente. Mas como é que o investidor tem que se comportar nesses momentos? Com total racionalidade da situação. A gente tende a levar um emotivo muito... assim, as pessoas são emotivas por natureza, né? Mas a gente tem a possibilidade de ser o mais racional possível nos nossos investimentos, porque quando a gente põe emoção, e a gente viu muito isso claro novamente na pandemia, porque você vai vender um ativo que está caindo 60% se não acontecer absolutamente nada na empresa, né? Às vezes até a empresa está gerando mais receita, né? Se a gente pegar o comércio online, lá no começo, né? Surfou muito bem essa onda de pessoas ficando em casa comprando pela internet. E as empresas estavam caindo também. Então, muitas empresas caíram que a gente chama sem fundamento. Aí surge uma excelente oportunidade, mas mais do que isso, não façam besteira de vender às vezes um ativo que está caindo sem saber o porquê está caindo. Então, quando você coloca a racionalidade no jogo, você começa a se blindar também nas suas decisões. A decisão nesse momento é muito importante. Muitas vezes, o que dá certo é você ir contra a maré, não a favor da maré, né? E é natural que o investidor vá com a maré, porque até isso, as finanças comportamentais ensinam que é muito mais fácil andar todo mundo junto do que eu ser o único contra. A gente tem é meio estranho isso. Então, a gente vai tudo na mesma leva. Só que pensando para investimento, talvez essa seja a pior decisão possível que você possa correr. Então, além de tudo, além de você montar uma carteira diversificada, resiliente, com seguro, com proteção, quando acontece algum cenário, e assim, eu falei da Covid, mas depois disso só veio patada, né? Só veio guerra, conflito, a Ucrânia, da Rússia, do nada. Agora a gente está sofrendo uma questão que não é guerra, mas uma questão, assim, infelizmente, né, de chuvas anormais do Rio Grande do Sul, que também vai ter um impacto econômico, fora, obviamente, o mais importante de vidas, mas, assim, sempre vários mini conflitos, nunca teve, faz tempo que a gente não tem um tempo de descanso, né? Mas o teu portfólio tem que estar preparado para qualquer cenário. E aí, racionalmente, a gente tem que tomar as melhores decisões. Então, não leve a emoção, não venda porque está caindo, não compre porque está subindo. Tenta entender os fundamentos por trás. Esse talvez é a melhor lição que o investidor pode ter, pensando no curto e no médio prazo, porque é isso que vai fazer ele estar no jogo e ganhar dinheiro. E, no final das contas, o Felipe falou de previdência. Para mim, previdência da minha geração já acabou. Eu nem conto mais com previdência porque a gente não vai ter. Se tiver, vai ser um valor irrisório. Então, a gente tem que criar realmente uma carteira que a gente não pode sair do jogo. O Buffett fala muito isso, né? Não precisa arriscar horrores. Esteja no jogo o tempo todo. Para você estar no jogo o tempo todo, o que faz você sair do jogo? É você, por exemplo, concentrar tudo em Bitcoin, porque Bitcoin subiu 60% nos últimos tempos, aí você põe tudo lá porque você vai achar que vai subir 100, aí despenca 50, aí você fica, poxa, todo o meu patrimônio daqui eu tenho que vender. Aí você vendeu 50% de deságio, porque você apostou tudo e o termo emocional falou mais alto, e depois a Bitcoin sobe, aí você quer entrar de novo, e você está alocando totalmente errado. Tá? Então, ter uma estratégia bem definida e estar totalmente racional importa muito, muito, muito em qualquer período, especialmente períodos mais adversos, como a gente tem vivido recentemente, especialmente com conflitos geopolíticos. Sim, exatamente. Por isso a gente acredita tanto na importância, tanto da assessoria quanto dessa área especializada, né? Que quando o investidor vai tomar essa decisão baseado na emoção, a gente sempre pede para consultar aqui, para que a gente vê se realmente tem fundamento que o investidor está fazendo e também criar essa mesma disciplina que tu comentou, né? Pô, tá sempre no jogo, para que a gente não precise ficar mudando a estratégia a cada 6 meses ou a cada notícia que sai no jornal. Então, realmente, a assessoria e a área de especialistas aqui da Manchester, ela serve justamente para dar esse suporte, tá? Bom, galera, agradecer demais aí, Marco, Cima, pô, realmente foi um bate-papo muito proveitoso, pô, foi super, super bacana ouvir de vocês aí um pouco da visão, tanto de mundo quanto a visão de Brasil.
Agradeço aí todos os nossos clientes aí e o pessoal que também colaborou aqui com a construção desse bate-papo. Acredito que esse bate-papo vai ser de suma importância aí para que a gente possa tomar decisões daqui para frente e para que os clientes também entendam a importância de que a gente possa fazer aí uma análise top-down, uma análise fundamentalista, e que a gente possa aí proteger a nossa carteira, porque não é só em momentos de euforia que a gente vai estar aqui, né? A gente vai estar aqui também, e principalmente, na verdade, em momentos de incerteza, em momentos aí onde o cliente não vai saber o que fazer, a gente vai estar aqui justamente para isso, tá bom? Agradecer demais aí novamente, desejo a todos aí uma boa noite, um excelente descanso e podem contar aqui com a gente aqui na Manchester Investimentos, tá bom? Um abraço, tchau a todos. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.